Eu vou cortar aqui o pescocinho da minha abóbora. Eu vou usar essa parte do pescoço. Vou cortar agora então aqui o cabinho. Vou cortar ao meio e vou cortar fatias finas. Eu não quero fatias muito fininhas, mas também não quero elas tão grosseiras. Então a melhor maneira é você fatiar ao meio. Eu já tenho feito alguns pratos de abóbora aqui no canal. E uma maneira super fácil e não tão sofrida de você retirar a casca da abóbora quando você necessita é cozinhá-la no micro-ondas. Assim é mole, fácil. Como aqui eu quero usar a casca e eu também não quero cozinhar a abóbora, porque no processo, quando eu for fritar, ela já vai cozinhar, eu vou ter que sofrer um pouquinho aqui para cortar. Por isso é que eu estou com essa minha super faca. Então vamos lá, vou cortar aqui ao meio. Abóbora fatiada, vou colocar aqui nesse prato e vou passar para a cebola. A cebola eu vou cortar ao meio. Vou tirar aqui a parte onde ficam as raízes, as cascas. Vou cortar novamente ao meio. Agora, aquela mais fácil, eu vou retirar as pétalas. Eu vou usar principalmente as pétalas maiores. Pronto, essas pequenininhas eu guardo para uma outra preparação. A mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter que até tirar essa partezinha dura do cabinho. E vamos novamente retirando as pétalas. Eu tenho aqui cogumelos. Esses cogumelos são cogumelos de Paris, só que é uma variedade que eles chamam cogumelo marrom ou cogumelo dourado. Você pode usar o cogumelo Paris branco ou qualquer outro tipo de cogumelo, não tem problema. A única coisa que eu chamo a atenção é que se você preferir usar o shiitake, você deve descartar o cabo, porque ele não é muito bom para comer, ele é muito fibroso. E a melhor maneira da gente limpar cogumelos é com um papel absorvente. É só você passar assim e ó, sai toda a sujeirinha, porque se você colocar o cogumelo embaixo d'água, ele vai absorver a água, vai ficar encharcado e não vai ficar tão saboroso. Então essa é a melhor maneira. Se por algum acaso o seu cogumelo tiver ainda algum pedacinho de substrato, ou mesmo terra, ou alguma sujidade que com o papel seco não saia, é só você umedecer um pouco o papel e você passar que ele vai ficar limpinho. Como também você pode usar um pincelzinho. Pincel desse mesmo de pintar, com uma cerda bem fininha, bem molinha, aí você espana o cogumelo e tira as sujeiras. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortá-los em 4. Eles são bem grandinhos. Se eles fossem menores, eu só cortaria ao meio. Os aspargos, eu tenho aqui uns aspargos verdes lindos, mas você pode também usar os aspargos brancos. Não podem ser em conserva, porque eles são molhados, encharcados, e para esse tipo de preparação não convém. Você pode usar cenoura, você pode usar abobrinha, vagem, aquela vagem torta, quiabo. Gente, quiabo fica divino. No outro vídeo eu fiz com quiabo. Eu, então, que adoro quiabo, ficou maravilhoso. Eu procurei quiabo aqui, achei, só que o preço, ufa, pela hora da morte.
então eu não comprei quiabo. Outra coisa também que fica boa é berinjela e jiló. Só de falar em berinjela e jiló, eu fico com a boca cheia d'água, que também fica bem interessante. O aspargo, a melhor maneira de você saber aonde você deve cortar é pressionar. Aonde ele cortar está no ponto. Aí você não precisa fazer mais nada. Aliás, você pode sim. Você pode pegar os talinhos que você não for comer, que eles forem duros, e fazer um vinagre de aspargos. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que fora esse de aspargos, eu tenho outros também. Aqui eu vou cortar ao meio, até para ficar mais fácil na hora de fritar e também de comer. O último que eu vou usar será a pimenta, que também eu esqueci de dizer que você pode usar pimentão. Você pode usar o verde, o vermelho ou o amarelo, que também vai ficar bem gostoso. Então aqui eu vou tirar o cabinho e vou cortar ao meio. Use luvas. Eu já tomei aqui vacinada com pimenta, porque na fazenda eu tinha umas pimentas lindas, dedo de moça, malagueta ou também pimentas jalapeño. Então eu acabei ficando um pouco resistente de tanto cortar e cheirar pimenta para fazer os meus sais temperados e as minhas geleias. Mas você, por favor, procure usar luvas se você for manusear a pimenta, porque a pimenta queima e depois, se você colocar na boca ou nos olhos, é uma sensação bem desagradável. Eu vou tirar as sementes e essa película onde ficam as sementes agarradinhas, porque justamente é onde está a maior concentração de ardência. Vou até pegar essa faquinha pequena que eu deixei aqui, porque vai ser mais fácil de retirar aqui, ó, a película. Meus legumes e os cogumelos já processados. Vamos aqui então a hora de fazer a massa. Essa massa, ela vai ficar super fofinha. Os orientais dizem que é uma fritura do bem, porque ela não fica muito encharcada. Você também que gosta de pratos orientais, dê uma olhadinha nessas sopas de camarão e de ovos. Eu gosto muito, quando eu preparo esse prato, fazer logo um cardápio oriental. Então eu escolho uma sopa de camarão ou a de ovos e também esse frango oriental, que é uma delícia. E também na playlist Culinária Oriental eu tenho outras receitas que você possa se interessar também. Esta massa, ela vai ficar super fofinha e airada, porque eu vou usar uma cervejinha gelada. Caso você não queira usar uma cervejinha gelada, você pode usar uma água mineral gasosa. Conheço gente muito chique que usa até espumante, mas eu acho que a cervejinha faz o serviço dela e ainda dá um sabor todo especial. Não se preocupem que na hora que for fazer a fritura, o álcool que tiver ainda vai evaporar e ninguém vai ficar de porre. Também é uma cervejinha de nada, né, gente? Eu tenho aqui um ovo. Vou abrir a minha cervejinha gelada porque eu aguardei para tirar da geladeira agora. Ela está geladíssima. Essa garrafinha aqui é de 200 ml, exatamente a quantidade que a gente vai precisar para usar aqui. Agora, com esse meu fouet que eu ganhei do maridão, um fouet super estilizado que tem um círculo dentro e uma bolinha que ajuda a também que a massa não fique grudada aqui, mas se você não tiver um fouet igual a esse, você pode usar o fouet tradicional mesmo.
cerveja meio que fica efervescente, dá uma crescida boa. Então, a gente vai adicionar a farinha aos poucos. Eu tenho uma xícara aqui, então eu vou continuar mexendo e vou adicionando um pouquinho da farinha. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de maisena. Eu tenho aqui meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Se você não quiser usar o bicarbonato, você pode usar também o fermento, aquele fermento para bolo. Eu vou fazer um teste que eu gosto sempre de fazer aqui, que é o seguinte: eu vou enfiar o meu dedo, que está limpo, que eu lavei, e a massa vai ter que cobrir o meu dedo por inteiro, que é o que vai acontecer com os legumes e o cogumelo. Se eu sentir que a massa não está bem firme, aí a gente pode adicionar um pouco mais de farinha, porque às vezes o ovo pode ser muito grande e dar mais líquido à massa. Só que antes disso eu vou temperar. Eu vou usar um sal temperado para culinária oriental. Dê uma olhadinha na nossa playlist temperos, que você irá achar este sal e também outros, caso você não queira usar esse sal específico. Lembrando que eu vou colocar o sal aqui, não vou botar muita quantidade, porque depois a gente sempre usa um molho para acompanhar o tempura. Esse molho de hoje que eu vou usar vai ser um molho bem simples, só mesmo com shoyu, um pouco de óleo de gergelim e umas cebolinhas que eu colhi da minha horta, que eu vou cortar por cima. Mas você pode usar aquele molho vermelho, um molho agridoce, ou então um molho teriyaki. Vamos ao teste do dedo. Meu dedo está coberto. Ele escorre um pouquinho, mas ele está envolto pela massa. Então eu não tenho necessidade de usar mais farinha. Mas se no caso o seu ovo for maior e ficar a massa escorrendo, você vá colocando assim meia colher de sopa em meia colher de sopa, para poder que a massa fique mais grossinha. E agora o pulo do gato para essa massa. Não adianta você também usar a cerveja geladinha se até o seu óleo aquecer. Eu tenho aqui uma vasilha com água e gelo. Procure sempre usar uma vasilha que seja maior que a sua para você poder colocá-la. Agora aqui o gelo, conforme ele for descongelando, ele vai manter a minha massa gelada, ou seja, isso vai fazer toda a diferença no final. Esse é o pulo do gato. Eu tenho um óleo aqui que está quente, eu não deixei ele muito quente, que é para não dourar muito rapidamente, mas ele não pode estar frio. E também eu não vou colocar muitas unidades, que é para ele que não venha a esfriar. Outra dica muito importante para sua massa ficar dentro da água é que a tendência é que ela dê uma engrossada. Ela estando em temperatura ambiente, ela acaba ficando mais líquida. Aqui um aspargo, vou colocar na massa. Eu gosto de aguardar que o excesso de massa escorra do alimento. Vocês viram? A massa cobriu a pontinha de aspargo completamente. Então agora a gente coloca aqui e ela já sobe. Ela, como eu comentei, não está muito quente, porque senão eu fico com medo que dore muito rápido. E então, vou com o meu cogumelinho. Essa massa, ela rende bastante. Ela é muito boa. A pimenta.
Procure cobrir o alimento por completo. Olha, o meu aspargo eu já posso até retirar, que ele já está bem douradinho. Tá vendo, ó? É só agora você escorrer no papel absorvente. Tirar o meu cogumelinho. Vamos para a abóbora. Ó, o meu cogumelinho eu já posso tirar também, que ele já está bem douradinho. E a pimenta já eu vou tirar, porque eu dei uma viradinha. E a parte de baixo agora, vamos ver. Ó, já está quase no ponto. E a minha cebola. A pimenta já está douradinha. Ops. Agora que eu viro a abóbora para que ela doure do outro lado também. Se o meu óleo tivesse muito quente, ia acabar queimando. Agora é só você continuar molhando os seus legumes e cogumelos e colocando na gordura. Aqui está o meu tempura de legumes 2.